As ações da Lojas Renner já caíram mais de 75% desde o topo histórico dela. E talvez você esteja pensando o que fazer com as minhas Lojas Renner, ou se as Lojas Renner devem ou não sair da minha carteira de investimentos. Enfim, no vídeo de hoje eu vou ajudar você a tomar essa decisão. Se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valorize. A primeira coisa que eu quero falar é que isso acontece. Se você é um investidor de longo prazo, você faz buy and hold, que é o único jeito de fazer investimento na bolsa, né? Isso vai acontecer uma hora ou outra com você. Sempre vai ter lá uma empresa, né, um ano ou outro, que vai cair 70%, 80%. Várias empresas excelentes já passaram por esse tipo de momento. Então, o primeiro recado aqui é: acostume-se. Isso é normal. Para isso que a gente diversifica, para isso que a gente tem bastante ações, para que quando isso acontece com uma, isso não nos incomoda. Mas vamos lá, olhando para o caso da Renner mais especificamente. A Renner é um grupo, né? A maior parte do grupo lá é a própria Lojas Renner, né? Mas tem lá a Camicado, a Yukon, a Realize, que é um braço financeiro dela. Enfim, tem uma parte lá que é de logística, o Elo chama, é uma empresa de gestão logística, né? Inclusive ela faz logística para Pets, para Alpargatas, para Souza Cruz, enfim, é uma parte também da Lojas Renner que o pessoal às vezes não conhece, né? Tem a Repassa, que é tipo um brechó online, enfim, é um negócio grande. E quando eu vejo que uma coisa não está indo bem e tal, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada nos fundamentos, ver o que está acontecendo. E a gente começa, né, de fora e vai vendo a necessidade de ir aprofundando cada vez mais. E, bom, a primeira análise que eu faço em qualquer empresa é olhar como é que ela está em relação aos seus lucros. E se a gente olhar, né, eu vou trazer aqui uma imagem que eu peguei lá do Oceans 14, que ela mostra, na verdade mostra vários dados, várias informações. Esse site é muito legal, tá análise fundamentalista e é gratuito, vocês podem ir lá e acessar. E se a gente olha assim o histórico de lucros dela, a gente vê que ele não está excelente, né, mas também não está nenhum absurdo. Se a gente olhar aqui, ele, né, foi crescendo, e nesse último ano aqui parece que ele está mais ou menos patinando. Então talvez não está excelente, mas o problema não está aí. Mais ou menos uma figura parecida acontece com o EBITDA, né, o EBITDA, que é ali a parte mais operacional do lucro, né, bateu um recorde em 2022, e aí depois esse ano aparentemente não está à altura do ano passado. Então quer dizer, temos aí algo que não está excelente, mas também não está péssimo. A gente pode olhar um pouquinho para as margens, que é algo que eu gosto de olhar também. E se a gente olha, por exemplo, para a margem EBITDA, que tem mais a ver com a parte operacional da empresa, a gente vê está lá em 16%, né? Já foi 18%, já foi 25%, então quer dizer, já foi bem maior, mas também está mais ou menos ali dentro da média, um pouco abaixo, eu diria, da média, então talvez não é excelente, né? A gente pode achar alguma explicação para isso no site da RI, da Lojas Renner, que é isso que a gente vai fazer. E se você foi lá dar uma pesquisadinha, você leu lá os últimos releases e você entendeu que as margens encolheram por quê? Porque houve uma venda menor. Em loja de varejo de moda, se tem uma venda menor, o que você tem que fazer? Queimar o estoque, fazer promoção. Promoção você vende por um preço menor e, consequentemente, a sua margem diminui. Então isso que aconteceu, né? Isso a gente pode ir aprofundando e tal, e vendo esse tipo de coisa. É algo que pode acontecer com qualquer empresa, né? Cair um pouquinho o faturamento e tal. Vamos ver mais especificamente o caso da Renner. Uma coisa legal de falar é que a empresa praticamente não tem dívida. Tudo bem, ela fez um follow-on um tempo atrás, ela tem um dinheiro ali em caixa. O dinheiro que ela tem em caixa é maior do que a dívida dela. Ou seja, não tem dívida. Então não é uma empresa assim que está em maus lençóis, né? Prestes a falir e tal. Não, gente, não é nada disso, tá? Alguma coisa nela o mercado não gostou, mas não deve ser isso. Está com uma estrutura de capital muito firme, muito boa, apesar de estar investindo, né? Enfim. Mas quais são os problemas, então? O que a gente pode, né, ler da situação? Por que essa empresa resolveu despencar? E será que eu devo ou não me preocupar com isso, né? Primeiro, a gente tem lá um grande detrator, um grande problema no resultado da Renner, que é o resultado com serviços financeiros. Se você olha lá o release deles, eles até falam que eles estão tendo prejuízo com essa parte, porque dar crédito no Brasil não é fácil, diferente do que a maioria das pessoas pensa. Quem consegue dar crédito bem aqui são os bancões. O resto fica penando para conseguir. Por quê? Você libera muito, você tem inadimplência, que é exatamente o que aconteceu com a Renner, e aí você tem, obviamente, um cenário onde você tem prejuízo, né? Porque você tem que ficar aumentando lá a previsão para devedores duvidosos e tal, enfim. Isso acontece, e isso tem acontecido, inclusive, com a Renner. Eles têm sido um grande ali ladrão dos resultados. Mas não, se a gente olhar para uma situação mais assim, conjuntural, né? Você vê que as taxas de juros estão altas. Ainda estão altas. Então, isso prejudica o varejo de forma geral. A inadimplência
bateu o recorde. Então a gente está vivendo uma época hoje no Brasil que a inadimplência está muito alta, muito acima da média e batendo recorde. Acho que o último recorde foi em agosto. Isso é um grande problema, por quê? Porque quem está inadimplente não tem crédito. E no varejo, a gente depende muito de crédito. Infelizmente, porque as pessoas não têm educação financeira, como vocês, mas a gente depende de crédito para que o negócio possa crescer. Um outro problema apontado é a concorrência asiática, né, da Shein, AliExpress, enfim, esse tipo de coisa. Você até tem lá um programa do governo que é o Remessa Conforme, que, né, vai ajudar essa parte, mas vai atrapalhar as empresas nacionais, porque elas vão ter que competir ali com empresas que têm uma condição de mercado um pouco melhor. Enfim, longe de mim de colocar, né, de julgar o mérito desse tipo de decisão. Cada governo sabe o que faz. A única garantia que a gente tem é que todo governo vai nos prejudicar. Mas, enfim, dentro dessas possibilidades aí, o que está acontecendo é isso. Por causa dessa concorrência forte, né, com esses players asiáticos, acontece muito de a empresa ter que reduzir os preços para poder competir, o que faz as margens emagrecerem ainda mais, tá? Se vocês lerem lá o release da Renner, o último, que é o do segundo trimestre ainda, vocês vão ver que eles estão, né, tentando lidar com isso e até conseguiram alguns resultados bacanas nesse sentido, mas não deixa de ser um problema, é algo que talvez o mercado esteja enxergando aí como um problema. Mas nem tudo, né, nem tudo tá ruim também na Renner, né? Por quê? A parte positiva é que os investimentos continuam. Eles continuam abrindo lojas, continuam investindo em tecnologia, mesmo sem ter dívida, continuam fazendo investimento. Eles têm um novo centro de distribuição em Cabreúva, que está em ramp-up, está começando a ser utilizado, e isso vai reduzir custos e, consequentemente, aumentar um pouquinho a margem da empresa. Uma outra coisa que eu enxergo como positivo também é a questão da omnicanalidade, né, que é uma palavra aí da moda, né? Os indicadores estão melhorando bem devagarzinho, mas ela consegue ter mais penetração no digital a cada balanço ali, e isso é legal. Inclusive, eles estão tendo reduções de custo no digital, aumentando a sua eficiência, o que é bem interessante para uma época aí onde as margens estão se apertando. Algo que eu considero muito positivo também, mas que eu já falei, é a estrutura de capital muito forte, né? Não tem dívida, então praticamente passa imune aí às crises, né? Você vê que até na época ali do Covid, foi uma época difícil, mas quem tinha dívida sofreu mais. Empresas como a Renner, por exemplo, sofreram menos. E ela tem, assim, um histórico impecável. Ela está há 21 anos seguidos dando lucro. Então, quer dizer, ela tem ali um bom histórico, apesar de não estar no melhor dos seus momentos. A gente teve ali uma pequena queda nas vendas, o que é algo extremamente negativo, né? Uma empresa que tem queda nas vendas, empresa do varejo, isso é péssimo. Então, é uma coisa que aconteceu e realmente está prejudicando aí a empresa. E claro, a empresa está se movimentando, como sempre se movimentou, enfim, em busca ali de voltar a apresentar um crescimento mais saudável. Porque a Renner sempre cresceu. Sempre, todo ano abria loja, todo ano crescia, aumentava o faturamento, aumentava o lucro. Então, ela sempre foi uma empresa de crescimento. Da pandemia para cá, ela não cresceu mais tanto. E aí, claro, teve um ano difícil, né, que foi 2020, 2021, foram 2 anos, aliás, bem difíceis, mas a gente fica aqui esperando para ver para onde que ela vai. E aí, bom, de tudo isso que eu disse, a gente não consegue afirmar com certeza se a Renner vai deixar de ser uma boa empresa ou se vai continuar sendo uma boa empresa. Na minha opinião, a gente tem ainda poucos indícios de problema, né? Até não entendo tanto essa queda, que no meu ver é exagerada, mas enfim, quem sou eu para dizer o que o mercado acha ou não? A questão é, eu tenho Renner, eu devo ficar ou devo sair? Eu vou falar a minha estratégia mais adiante, mas eu quero falar primeiro com você. E a minha questão é, você comprou Renner por quê? Quais foram as razões que levaram você a colocar lojas Renner na sua carteira de investimentos? Ah, eu comprei porque eu achei que ia subir. Não, aí não, né? Aí, então você está perdendo seu tempo na bolsa. Pessoas que investem na bolsa seriamente, elas vão ter anotado as razões que fizeram ela comprar lojas Renner. Então, eu comprei Renner porque tem uma margem boa para o segmento, porque tem, né, um baixo custo de alguma coisa, porque o lucro é muito consistente, porque o crescimento. Você deve ter anotado lá algumas razões. E a questão é, essas razões persistem ou não? Mudaram drasticamente. Algumas persistem. Tudo bem. Não, as razões desapareceram, a empresa realmente não é aquilo que eu esperava. Tudo bem, então talvez você deva, né, colocar de quarentena ou sair, enfim. Aí você que tem que saber de acordo com a sua estratégia. Mas se você ainda acredita na empresa, se você olha os números da empresa e acha que está tudo bem, né, se você olha a estratégia da empresa e acha que está tudo legal, gente, uma coisa que a gente sabe com certeza é que as melhores, aquelas empresas que têm uma eficiência operacional melhor, que têm margens melhores, que têm pouco endividamento, quando passam por uma época de crise, uma época difícil,
elas saem muito mais fortes do que as outras. E geralmente até acabam comprando as outras, né? Porque elas acabam ficando numa situação boa. A gente viu isso acontecer no setor bancário, né? Em épocas difíceis do setor bancário, o que aconteceu? Eles se consolidaram, né? A gente tinha um monte de banco nos anos 2000 aqui no Brasil que viraram, né? Pouco, né? Meia dúzia de banco virou o Santander, meia dúzia de banco virou o Banco do Brasil, né? O Unibanco juntou com o Itaú, o Banco Real, o Banespa foi para o Santander, enfim, né? A gente tem esse tipo de coisa. E geralmente, quem consegue fazer isso são os melhores, são aqueles players melhores. Então, a princípio, o que a gente tem que fazer? Pensar se a sua estratégia, se aquilo que você traçou quando você comprou esse papel, continua valendo ou não. A gente tem alguns problemas. A gente tem as vendas que diminuíram. Claro, a gente não sabe se isso é uma tendência ou se só aconteceu um pouquinho. Enfim, mas a gente tem aí alguns problemas sim. A gente tem o braço financeiro, que tem sido um desastre, né? Tem que ser bem sincero aqui, esse braço financeiro dela, meu Deus, né? Só gera prejuízo. Mas a questão é, o que você vai fazer depende daquilo que você pensou quando você colocou Renner na sua carteira. E se você não pensou direito, daqui para frente pensa. Quando você for comprar uma ação, quando você for investir em alguma coisa, por que eu estou investindo nisso? Ah, porque tá barato. Não, isso aí não é justificativa. Ah, eu vou investir por quê? Porque essa empresa tem valor nesse ponto. E aí, quando chegar no momento desse aqui, que você não sabe direito o que fazer, você vai saber o que fazer, porque você tem lá a sua estratégia anotada. Agora um pouquinho sobre o que eu faço. A minha estratégia é o seguinte, eu diversifico bem. Eu tenho várias empresas, então eu quase nunca vendo nada. O que pode acontecer às vezes é eu parar de comprar, mas eu nunca vendo nada, ou assim, é muito raro mesmo, eu fazer uma venda de algum ativo. Ah, mas e se a ação for a zero? Se a Renner quebrar? Nem estou dizendo aqui que eu tenho Renner, tá? Vamos supor que eu tenha, né? E se a Renner quebrar, for a zero e tal, e sumir o dinheiro? Não tem problema nenhum. Por quê? Eu tenho um monte de outras empresas, e essa é uma parte pequena do meu patrimônio, porque eu sou bem diversificado. Agora, qual que é o problema de você ver uma empresa ali passando por dificuldade e sair, e vender? O problema é que você vai vender um monte de empresa boa. Vamos supor que a Renner realmente acabou, né? Vai caminhar daqui para baixo e vai quebrar. Tudo bem. Aí você vende ela, beleza, mandou bem, saiu no momento correto. Porém, para você ter saído de Renner nesse momento aqui, você vai ter saído de um monte de empresa excelente quando ela passou por maus momentos. Você pegar, por exemplo, a WEG, que é uma das estrelas aí da Bolsa. A WEG já passou por um momento assim, que o lucro caiu, que o faturamento caiu, que a cotação caiu também, né? A Hydrogazil, que é outra estrelinha da Bolsa também, já aconteceu da cotação cair mais da metade, já aconteceu do resultado piorar. Acontece. E você vai vender? Então, se você sai de Renner, você vai sair de Hydrogazil, você vai sair de WEG, você não vai aguentar ter nenhuma dessas empresas que no longo prazo te enriquecem. Porque não se engane, no momento de dificuldade, todas parecem que é o fim. Analista acredita que é o fim. Ah, porque a Renner não é mais a mesma. Ah, porque a WEG... Claro, pode ser que a Renner realmente não seja mais a mesma e que ela vá acabar. A questão é, eu não sei qual é a melhor aposta que eu posso fazer. A melhor aposta que eu posso fazer é deixar minha carteira exatamente do jeito que ela está. Por quê? Se eu fico com uma empresa na minha carteira, que eu já tenho, tá? Não estou dizendo para ir lá e caçar porcaria, caçar empresa de dificuldade, não é isso. Eu já tenho a empresa. Se aquela empresa for a zero, vou perder o quê? Aquele dinheiro que eu botei na empresa ali. Vamos supor que era 10 mil. Eu vou perder 10 mil. Só que, se essa empresa não for a zero, em 10, 15, 20 anos, esse 10 mil vai para 200 mil. E isso acontece, né? Juntando lá que você ganha de valorização, com dividendo e tal, vai para 200 mil. E aí? Foi um bom negócio vender ou não? Não. Então, você teria que vender, sei lá, muitas empresas certinho e não poder errar nenhuma para esse negócio valer a pena. Isso não vai acontecer, porque ninguém consegue fazer isso. O que a gente consegue fazer? Deixar as chances ao nosso favor. Então, por causa dessa questão que a gente chama de convexidade, eu tenho um vídeo sobre isso, quem tiver curiosidade vai lá e assiste, os investimentos em renda variável são convexos e, portanto, a gente tem mais chance de se diversificar e deixar eles quietos. Agora, isso é a minha estratégia. A sua estratégia pode ser diferente. Então, para a gente concluir aqui esse vídeo, independente de lojas Renner dar certo ou não, né? Eu passei aqui, lógico, um panorama da situação para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar, entra no site da Lojas Renner, tá? Não vai procurar vídeo no YouTube, não vai procurar análise. Entra lá no RI e pesquisa. Eu passei aqui para vocês um panorama, né? Realmente, ela já esteve melhor, mas também está longe de ser o fim do mundo. Mas a conclusão é o seguinte, independente de Renner, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. A gente tem que entrar numa empresa
sabendo os motivos que nos fizeram, né, entrar. Não porque foi dica de fulano, não porque acha que vai subir, mas porque acha que é um bom investimento por tal e tal e tal razão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é diversificar. Se você está muito preocupado com Renner, ou com qualquer outra empresa, tá? Estou usando a Renner aqui de exemplo. Você está muito preocupado, quer dizer que você não está diversificado o suficiente. Você precisa diversificar mais. Ah, mas eu já tenho 20. Mas se você está preocupado com uma, é porque você não está diversificado o suficiente. Você tem que ter uma boa diversificação e tomar muito cuidado para a gente não cair naquela armadilha da manada de comprar na alta e vender na baixa. Porque hoje a empresa está difícil, não está tão boa, daí o que eu faço? Eu paro de comprar. Aí, quer dizer, quando estava nos R$55 lá, estava comprando feliz, porque a empresa estava bonita e tal. Agora que ela está no 12, aí não compra mais. Vai esperar voltar para os 55 para comprar. Né? Não estou dizendo aqui que a gente deve comprar a empresa que está em situações difíceis. O que eu estou dizendo é, se você tem uma estratégia de sempre comprar as empresas, né, fazer preço médio, aliás, tem um vídeo muito legal sobre isso, vai lá e assiste, porque se você ainda não faz, você deveria fazer. Então vai lá, assiste o vídeo, vou deixar aqui nos cards. Se você tem a estratégia, fica na sua estratégia. A não ser que, claro, o ativo realmente perca valor, né? Não é o caso ainda, pode ser que aconteça. Então, o que eu vou fazer é isso, simplesmente seguir a minha estratégia. Você deve seguir a sua estratégia. Eu ajudo aqui, eu dou algumas dicas, converso um pouco, falo sobre como é que a gente pode fazer, quais estratégias são melhores e piores, mas, no final das contas, a decisão vai ser sua. Ninguém que te indicar, compra Renner ou vende Renner, vai estar te ajudando. Na verdade, vai estar te atrapalhando. Por quê? Está colocando uma decisão de investimento que não foi sua. E isso é um dos erros que custa mais caro. Então, bom, a ideia do vídeo de hoje foi essa. A gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!